Pessoal, você veja, né? Mais uma história. Você vê que as palestras são diferentes, né? Cada um trazendo um olhar, cada um trazendo. Foi esse mix que eu quis fazer na curadoria do evento, para que a gente pudesse ter, assim, diversos pontos de vista sobre assuntos dessas transformações que estão acontecendo no nosso tempo contemporâneo aqui. E eu tenho que só fazer um aviso importante agora, antes de trazer o nosso próximo convidado. Seria o Renato Casagrande, mas ele teve um imprevisto e infelizmente não vai poder comparecer agora nesse momento. Então, mas eu prometo com vocês que vou marcar uma live só eu e o Renato para compensar, tá? E daí vocês vão ser informados. Então a gente vai fazer uma live eu e o Renato, mas realmente ele não pôde participar por algo de última hora que realmente não teve como a gente avisar vocês antes. Então também fui pego de surpresa. Mas eu quero trazer aqui quem seria, né, o nosso próximo convidado, que também é uma pessoa que eu coloquei para fechar com chave de ouro esses 2 dias tão fantásticos que a gente teve junto. E é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, porque já é não só é uma pessoa muito conhecida aqui em Curitiba, no Paraná, mas eu sou formado em jornalismo, então eu tenho uma afinidade ainda maior, assim, um interesse ainda maior pelo trabalho do nosso próximo convidado, que é o Erivelto Oliveira. Trabalhou na Globo, RPC aqui, então âncora do jornal, apresentador, editor, foi várias coisas, então um rosto muito conhecido para nós curitibanos e paranaenses, que todos temos com muito carinho aí a imagem do Erivelto, crescemos ouvindo ele, quase como se fosse uma relação próxima aí. Ele tem mais de 30 anos de experiência como jornalista e comunicador, atuando como repórter, editor, apresentador da RPC aqui Globo, né, e na Rede Record. Criou o projeto Brasil de Cor, um programa de entrevistas para dar oportunidade e visibilidade para negros brasileiros. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui e receber também com muito carinho o nosso querido Erivelto Oliveira. Boa tarde, Erivelto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Olha, eu estou num cenário que eu tive que improvisar aqui. Eu estava numa região sul da cidade, não ia dar tempo de chegar em casa. Daí eu parei aqui no gabinete para improvisar um cenário aqui para ficar bonitinho. Não, e tá bom, viu? Até uma ideia boa, mas ficou bonitinho, né? Ficou bacana, tá bonito esse colorido atrás aí, lembra Romero Brito? Exatamente, um Romero Brito genérico. Não, mas o estilo ali ficou muito bonito, contrastou legal o seu colorido. Erivelto, olha, prazer estar aqui. Eu sou um pouco suspeito porque eu sou fã, né? Sou formado em jornalismo, então acompanho aí a sua carreira já há algum tempo e fico muito feliz de ter você aqui. Como eu falei, coloquei você para fechar com chave de ouro o nosso evento. Tivemos um empecilho, um imprevisto do Renato, infelizmente, mas tenho certeza que todos aqui vão se enriquecer também muito com a sua fala, falando sobre comunicação, o papel da comunicação nesses tempos tão transformadores, mídias sociais. Então vou combinar com você a mesma coisa que fiz com os outros palestrantes. Vou deixar a palavra com você para que você possa fazer uma breve fala aí, até 18 minutos. Fique à vontade se precisar ser menos, e depois eu volto com você para aí sim eu estar no papel de entrevistador e você de entrevistado. Pode ser? Tá certo. Valeu. Olha, em primeiro... Pode concluir, por favor. É só falar, bom, a palavra é sua, então deixa a palavra a você. Estamos todos aqui ouvindo com muita atenção o que você vai dizer agora. Tá certo. É aquele delayzinho que dá, né? Quando a gente dá uma pausa e fala em cima, as pessoas não entendem direito. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite que eu recebi, estar diante de pessoas aí como, nesses 2 dias, como André Caldeira, um amigo meu já há mais de 40 anos, ou quase 40 anos, o professor Pio Martins, o Alan Costa, a Elô, que acabou de falar aí, já, inclusive, fizemos alguns trabalhos juntos recentemente. Então, para mim é uma satisfação estar com essas feras todas aí, eu não tão fera assim, mas muito obrigado pelo convite. Vamos tentar falar aqui, nesse tempo que me deram, um pouquinho sobre o que tem acontecido nas nossas vidas nos últimos anos, né? Eu diria assim que essa conversa que a gente vai ter, os 45 mais, 50 mais, talvez se divirtam um pouco mais com as coisas que eu vou falar. Mas eu sou jornalista comecei a trabalhar com jornalismo em 86, eu nasci em 63, então estou com 57 anos agora, e, digamos assim, do meu nascimento até final da década de 80, não houve grandes acontecimentos na vida, assim. O telefone era mais ou menos a mesma coisa, a televisão preto e branco foi até quase os anos 80,
Então a gente levava uma vida muito tranquila, com máquina de escrever, radinho de pilha, e a partir dos anos 80 as coisas começaram a mudar, né? Muito devagar, mas começaram a mudar. Aos poucos, muito aos poucos. Quando chegamos no final dos anos 80, já começou a aparecer aí telefone celular, alguma coisa assim, mas nos anos 90 é que tudo isso realmente explodiu, né? Explodiu assim, quase que na nossa cara. Veio o telefone celular, que a gente praticamente incorporou rapidamente, apesar das dificuldades que nós tínhamos, os telefones eram grandes, eram pesados, eram incômodos, mas era legal você andar com o telefone no cinto, né, para mostrar que você tinha telefone celular, onde ele pegava, evidentemente. E a internet, com aquele barulhão todo, que como eu falei, quem tem aí seus 40, 45 anos vai se lembrar, quando você entrava para conectar-se à internet, existia todo o barulho do modem, uma conexão difícil, enfim, mas era aquilo, né? A gente demorava aí 1 minuto, 2 minutos para montar uma página, a internet já era boa. Imagina hoje que a gente já fica irritado quando demora 10 segundos, 15 segundos para abrir uma informação que a gente está procurando na internet. Mas isso, digamos que é o rabisco do que nós temos hoje, né? Hoje a gente já está com um projeto muito mais avançado do que há apenas 25 anos atrás. E nós entramos no século XXI aí com uma proposta, né, de um mundo novo, um mundo cheio de coisas interessantes, cheio de tecnologia, mas o primeiro grande acontecimento do século XXI foi a explosão do World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001, né, aconteceu essa tragédia no mundo que começou a mudar as coisas de uma maneira que talvez a gente nunca tivesse imaginado que pudesse mudar. A grande mudança que a explosão do World Trade Center trouxe, não só essa, né, mas outros acidentes que houve no mesmo dia, aquela série de atentados coordenadas por Osama Bin Laden, tivemos incidentes na Califórnia, incidentes em Washington, no interior dos Estados Unidos, enfim, mas a explosão das Torres Gêmeas eu acho que é o cartão postal dessa entrada no século XXI. E isso deixou para a gente uma série de etapas que nós tivemos que cumprir a partir dali. Até então, para a gente viajar de avião, você entrava no avião, tinha um raio-x para fazer a checagem da sua bagagem, mas era só isso. Hoje, quem viaja para fora do país sabe disso. Em alguns aeroportos, você tem quase que despir-se por completo, né, para poder passar no controle de alfândega e tudo mais. Tem que tirar meia, tem que tirar sapato, tem que tirar cinto, tem que tirar tudo que tenha metal. E às vezes a gente vê pessoas ali naquelas condições meio constrangedoras, porque a pessoa já tirou tudo e ainda assim continua apitando. Mas não tem outra saída, né? Não teve outra saída. Isso tudo em nome da segurança internacional, né? Que aconteceu lá em 2001, e hoje ainda nós estamos pagando esse pato, e isso nós vamos continuar, eu creio, que para o resto dos anos, porque uma viagem de avião, que até então era uma coisa tranquila para quem pega avião sempre e não se preocupa com acidente, né? Claro, você tem sempre o risco do avião cair, mas é um risco muito pequeno. A partir do 11 de setembro, o medo tomou conta das pessoas, né? E não só da questão do atentado, mas por causa do clima mesmo que se criou em função desses atentados de 2001. Mas ainda assim, a tecnologia, no começo dos anos 2000, a gente já tinha o telefone celular, como eu falei, era grande, a internet estava engatinhando. Eu falei do tempo que demorava uma página para formar. Eu lembro que na televisão onde eu trabalhava, na eleição de 86, nós tínhamos um computador lá na redação, 86 ou 88, eu não lembro qual das duas, mas nós recebemos um computador lá na redação, conectado à internet, né? Aí o chefe de redação bateu lá, tse.gov, um endereço gigantesco, e deu um enter. Quando ele deu o enter, começou a se formar uma imagem linha a linha. Mais de 2 horas depois, a linha se formou e estava lá a primeira página do TSE e tudo com uma setinha para você ir para a segunda página. E ele clicou e foram mais 2 horas nessa demora. Era a primeira eleição que o TSE ia divulgar os resultados via internet, mas não foi uma experiência das mais... Quer dizer, foi uma experiência legal, porque naquela época nós não tínhamos a noção de que a internet seria tão rápida quanto ela é hoje, né? Então, para a gente, naquela época, era uma coisa meio demorada, mas era fantástico você ver
algo, uma imagem surgindo do nada, ali era uma coisa muito legal. Mas aí nós fomos indo, chegamos ali mais ou menos por 2005, aí a coisa já estava mais, a internet já estava mais robusta, e surgiram aí centenas, milhares de sites, milhares de serviços, mas talvez, nessa época, as pessoas talvez não entendessem exatamente para que servia a internet, né? A gente usava a internet para algumas coisas, mas não como a gente usa hoje para fazer compra, para fazer tudo praticamente, né? Estamos aqui conversando com vocês graças à internet. E surgiu tudo isso, surgiram os buscadores, surgiram os provedores de internet, né? Os grandes provedores. Não sei se vocês lembram que para você ser provedor de internet, claro que não vão lembrar, quem tem menos de 20 anos não vai nem saber que isso existia, mas você tinha que usar um CD que você colocava no computador, esse CD instalava o programa de navegação e daí sim você podia navegar. E você comprava, você ganhava tipo um mês do UOL para navegar, ou do IG, ou de outro provedor, do AOL, enfim. Eles vendiam esses provedores ou te davam esse provedor por um tempo para que depois você pagasse pelo serviço. Então era uma coisa, né, tudo novo nessa época. E também nessa época, algumas empresas que a gente julgava sólidas até então, começaram a ter problemas, algumas foram à falência. Eu citaria aqui como as empresas que não resistiram essa mudança, foi a Blockbuster, que era uma grande locadora de fitas de vídeo, depois de aparelho de fitas VHS, e depois os DVDs, CDs, enfim. Essa empresa simplesmente foi para o buraco porque ela não conseguiu competir com a internet quando a internet cresceu um pouquinho mais, né? Teve a Kodak também, que não conseguiu resistir achava que o filme fotográfico ainda ia ter vida longa, não soube se preparar e acabou perdendo espaço, perdeu um grande mercado, até ir à falência, eu acho que em 2012. Agora eles tentam outro mercado, enfim, mas aquele mercado realmente acabou para eles, né? E entre 2005 e 2010, começaram a surgir aí as redes sociais. Quem não se lembra, o brasileiro, né, que não se lembra do Orkut, que era uma rede social muito parecida com o Facebook, você também tinha amigos, você também indicava pessoas para entrar, e o Orkut trazia também comunidades, e nessas comunidades tinha, por exemplo, a comunidade do Roberto Carlos, as pessoas colocavam lá os discos do Roberto Carlos, todos baixados em MP3, você só clicava no disco e baixava o disco ali. Inclusive, eu fiz uma enorme coleção musical graças ao Orkut. Só que o Orkut, que de repente era uma empresa gigantesca, em 2010 por ali, também caiu em desgraça graças ao surgimento do Facebook, esse sim, uma rede social que surgiu, para quem viu o filme, uma faculdade americana, para que os jovens azarassem as meninas, ouvissem as meninas mais bonitas e dessem notas para ela, né? Quem diria que uma coisa que surgiu assim de uma maneira tão banal chegaria ao estágio que é hoje o Facebook, né? Uma das maiores empresas do mundo, maior empresa de internet do mundo, a maior empresa de publicidade do mundo, vende tudo, enfim, está tudo no Facebook. E também o YouTube começou a se popularizar também, e nós nós fomos entrando aos poucos nesse mundo de comunicação moderno. A televisão, nessa época também, em 2010, começou a ter aí as suas trincas, né? Começou a aparentar alguns problemas. E por quê? Porque as pessoas estavam começando a migrar ou para o Facebook, ou para o YouTube, ou para outras formas de diversão dentro da internet. Eu costumo dizer até que nessa época aí começou a nascer a audiência. O que é a audiência? É a minha audiência para o meu público. Hoje é muito comum a gente ver lives aí, ali por 8 horas, 7, 8 horas da noite, quem entra no Instagram, vê ali um monte de círculozinho vermelho, né? Muitas pessoas fazendo live. E tem live para 10 pessoas, para 15 pessoas, para 20, para 200, para 3 mil, depende do tamanho do público que cada usuário tem. Mas é uma audiência própria. Eu chamo de audiência, espero que esse termo pegue, vou pelo menos entrar para a história como alguém que criou uma palavra para a língua portuguesa, porque eu ainda não vi essa palavra. Então, essa audiência é uma coisa que cresceu muito, principalmente agora nos últimos 5 anos, e esse ano agora de pandemia, né? A audiência simplesmente explodiu.
Nós tivemos, eu falei que algumas empresas antigas foram à falência, né, no começo do século, mas algumas empresas de tecnologia também, que surgiram neste século, surgiram, cresceram, diminuíram e morreram, né? Um dos casos é o Napster, que era exatamente um provedor de MP3, que nasceu e cresceu muito e morreu, mas ele trouxe uma grande revolução, que foi a questão dos arquivos digitais para conversão de música, né? Você converter as suas músicas em arquivo digital. Alguns provedores também de internet grandes, o KD, a gente tinha vários, né? Até que chegou o Google e parece que tomou conta de tudo. Essas empresas também viraram pó. Isso talvez nos deixe com uma pulga atrás da orelha. Será que o Facebook também vai ter uma vida longa para sempre? Ou um dia, numa bela manhã, vai se descobrir uma outra rede social, alguma coisa que está atraindo as pessoas, e o Facebook vai simplesmente derreter como outras grandes empresas derreteram? Será que a mesma coisa vai acontecer com o Google, que também hoje tudo que a gente faz, basicamente, é focado no Google, né? Fui fazendo cadastro esses dias aí, bati o meu Gmail, o meu cadastro veio inteirinho. A única coisa que estava errada era um telefone, que é um telefone antigo, mas todas as minhas informações estavam lá. Como a gente é prático, nós vamos usando isso, né? Mas existem pessoas que se incomodam muito com isso, né? Estão tendo a sua privacidade invadida, ou que esses dados podem ser usados para alguma coisa. Mas, enfim, está tudo lá. Se você não quer que sua vida social seja exposta, não use a rede, né? Se você conseguir fazer isso, você não vai ter sua vida exposta. Mas quem está na rede, como diria aquela velha musiquinha, quem está na chuva é para se molhar. Na rede você não tem como se esconder, a menos que você crie uma identidade falsa, né? Mas isso também, na minha opinião, está fora de questão. E nós tivemos daí, agora em 2020, né, quando tudo se caminhava aí para uma situação, mais um ano do século XXI, nós tivemos a pandemia que chegou em março e muitas pessoas perguntando assim, e agora, meu Deus, como é que vai ser? Vou ficar em casa e tal, o trabalho suspenso e tudo mais. E o mundo não parou, né? Nós tivemos paradas, tivemos os chamados alertas, né? Os lockdown, fecha tudo, abre tudo, mas isso são questões administrativas de cada governo, cada posicionamento. Eu não quero entrar nesse mérito. É óbvio que eu lamento muito, né, as pessoas que morreram no Brasil. Nós estamos aí com 155 mortos, se a memória não me falha, 160 mil mortos dessa doença, que é uma tragédia para muitas famílias, para gente que perdeu o emprego por causa disso. Mas se você botar a mão lá no fundo desse pântano, dessa história, o que você vai tirar? A tecnologia, mais uma vez, ensinando que o homem tem um poder incrível de transformação. De repente surgiu aí o Zoom, né? Ele já existia, mas poucos conheciam, tal. O StreamYard, que é essa plataforma que nós estamos usando aqui, que é muito boa, eu uso inclusive nas transmissões ao vivo que eu faço, porque ela permite que você converse com outras redes, né? E aí se juntaram a outros que já existem, ao Google Meet, o próprio WhatsApp, Skype, enfim, a todas essas redes. E hoje, quando você quer fazer uma reunião, uma conferência, você escolhe o teu aplicativo e faz a sua reunião tranquilamente. Eu já ouvi falar aí, nesse encontro, em outros encontros, né, do novo normal, aquela coisa toda, e a gente sabe, já temos o novo normal, não, o normal que já é, né, já é uma coisa que está acontecendo e vai continuar daqui para frente. Muitos encontros que grandes empresas têm, muitas necessidades que as grandes empresas tinham, a pandemia e a tecnologia mostraram, opa, mas por que eu vou gastar $20 mil para levar um executivo do Japão para o Brasil, para conhecer uma fábrica ou uma coisa assim, se eu posso fazer uma reunião com ele via Zoom, uma pessoa pode mostrar para ele o equipamento por uma câmera, e eu economizo esse dinheiro. Isso só para a gente chutar um exemplo qualquer. Mas isso acontece em vários setores, né? Nós estamos com aulas online, meu filho está fazendo faculdade de publicidade, ele entrou na FAI esse ano, fez 1 mês e meio de aula, e entrou nessa aula online agora, né, em IAD, fazendo faculdade EAD.
E no começo ele estava meio chateado, assim, porque estava sem os amigos, né, fazendo amigos novos e tudo mais. Hoje ele está super adaptado, ele faz as aulas, às vezes eu passo na porta do quarto, ele está rindo com os amigos, estão se divertindo. Por quê? Porque os professores rapidamente também aprenderam que precisam se modernizar, aprender a usar esse novo veículo, essa nova forma de falar, e está todo mundo aí se adaptando. E quem não está se adaptando vai ter que se adaptar, senão o bonde vai passar por cima, né? A gente tem que correr atrás. E também um fenômeno até, eu vi até casamento, festa de casamento que acontece online, né? Os noivos casam numa igreja, aí reúnem vários grupos em vários pontos e faz o casamento com uma festa online, aniversários online, enfim, tudo as pessoas descobriram uma forma de dar essa resposta para o isolamento social. Quer dizer, não dá para dizer que a gente está em isolamento social, já que estamos conectados, né? Isso é uma situação real que está acontecendo agora, então nós não temos nem que pensar no futuro, o futuro já é agora. E quando a gente via os Jetsons, né, naquele futuro lá e tal, com exceção do carro voador, que é uma coisa que nos Jetsons era algo mais comum, a gente sabe que ele já está em produção, já se fala em Uber voador em São Paulo para até 2025, mas alguma coisa a gente vai ter até lá. Então, eu gostaria de finalizar, para não passar do tempo e até para aproveitar depois a conversa, gostaria de finalizar dizendo que esse século XXI, ele está sendo muito marcante, a cada 5 anos, ou um período mais ou menos desse, acontece uma grande mudança, né? Então, só para recapitular, teve a explosão do World Trade Center, que mudou a forma das pessoas pensarem, encarar o terrorismo. Depois, em 2005, o celular já estava mais robusto. Aliás, eu não falei, né? Em 2010 é que surgiram os smartphones para todo mundo, né? O smartphone que juntou a tecnologia do telefone com a internet. Então, a partir daí, em 2010, nós tivemos essa grande revolução, ou em torno de 2010. 2015, daí as pessoas já estavam usando bem as redes sociais, surgiu a audiência, e agora em 2020 tudo isso também, de certa maneira, se uniu para formar uma nova sociedade. As pessoas, mesmo em casa, estão consumindo, estão vendendo, estão comprando, graças à internet e graças principalmente à habilidade que o ser humano tem de reconstruir rapidamente a sua realidade. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, só jogar algumas ideias, né? E a gente pode continuar a nossa conversa. Maravilha, Erivelto, agradeço aí a sua contribuição. Eu estava fazendo uma viagem no tempo aqui enquanto você falava, né? Eu até lanço um desafio, o pessoal tentar aí no chat colocar qual que é a minha idade, se alguém se arrisca a dizer, mas eu sou uma pessoa que peguei essa transformação aí, viu? Desde a descagem pelo telefone, mesmo fazer aquele barulhinho para conectar, e daí quando veio a banda larga, que eles chamavam, foi uma grande revolução. Então, e acompanhei, assim como você, Erivelto, muitas mudanças no jornalismo também. Jornal impresso, portais de notícia, agora assinaturas. Eu queria que você lançasse aí para a gente, você que vivenciou enquanto estava ali dentro desse, se os veículos de comunicação, especificamente Gazeta do Povo, a RPC, aqui no local e geral também, se eles conseguiram antecipar, sabiam que viria essa onda e se prepararam, mas ela foi inevitável e varreu, ou se eles demoraram a perceber esse movimento e acabaram sendo pegos um pouco de surpresa, e hoje a gente vê jornais impressos como algo do passado, né? Como é que você enxerga essa mudança? Eu acho assim, eu acho que demoraram para perceber o que poderia acontecer. E assim, eu não tenho a menor noção de como é que a gente vai estar em 2025, né? Se a gente pensar em mais 5 anos, do jeito que as coisas estão indo em saltos nesse século, talvez em 2025 a gente já tenha uma holografia que seja mais perfeita do que foi criado. É engraçado porque algumas criações, como a realidade aumentada, ela foi criada aí apareceu há uns 10 anos atrás, alguma coisa, e ninguém sabia o que fazer com ela. Hoje as pessoas já têm algumas aplicações para a realidade aumentada, né? Criar cenários, fazer apresentações usando realidade aumentada, que é um negócio muito legal. Mas assim, eu acho que especificamente aqui no Paraná, falando dos veículos de comunicação, durante muito tempo
a televisão negou a internet, a televisão, os jornais negaram a internet. Então, você não... Inclusive, os próprios jornalistas não podiam ter perfis no Facebook, páginas no Facebook, perfil até podia, mas não podia ter página, não podia emitir opinião, não existia Instagram na época, mas as redes sociais não eram bem vistas, né? Uhum. Hoje, se você pensar e bater lá no Facebook, a Rede Globo tem um canal lá com notícias, está tudo lá. A Globo ainda não usa, eu digo não, porque eu acho que daqui a um tempo talvez use, nunca diz assim, veja essa edição no facebook.com/Jornal Nacional. Eles ainda não fazem. Mas as pessoas sabem que se fizerem isso, vão achar, né? Então, eles dizem que não existe, eles não dizem que existe, mas não tem como negar a existência. Então, eu acho que faltou um pouco, talvez, de insight para descobrir que a internet, ela vinha para competir com a televisão, mas eu acho que mais que isso, ela não veio para competir, ela veio para passar por cima, né? Hoje, quem compra uma Smart TV hoje, eu vejo muito mais na Smart TV o YouTube, a TV que eu tenho, eu vejo muito mais o YouTube do que eu vejo a televisão. E por que o YouTube? Porque o YouTube me dá uma programação on demand, eu vejo exatamente o que eu quero ver. Eu quero hoje só ouvir, inclusive rádio, né? Se eu quero ouvir um programa de rádio via YouTube, eu bato lá o programa, tá lá. Hoje é normal as rádios fazerem isso. Inclusive, a gente montou, eu e José Nascimento, um jornalista amigo meu, nós montamos em Santa Catarina uma rede, a rede Barriga Verde de comunicação. Nós montamos um jornal para ser apresentado, um jornal multiplataforma, para ser apresentado pelo Facebook, pelo YouTube. É uma plataforma, então os apresentadores estão no estúdio, mas quem entra nas redes sociais vê os apresentadores. Eles começaram a fazer as reportagens, os repórteres já mandam fotos daquele assunto. Então, quer dizer, o rádio já tem cara também, né? Além de ser um veículo de rádio, os radialistas sabem que estão sendo mostrados e que as pessoas estão vendo o rádio também. Então, foi um projeto pioneiro que nós fizemos, mas é uma coisa que vai ser mais e mais comum daqui para frente. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, eu acho que a televisão demorou um pouco, e eu vejo assim, não é que a televisão vai acabar, como diziam que o rádio ia acabar quando a televisão surgiu e tudo mais, mas a televisão vai ter que se reinventar muito e vai ter que interagir muito com as pessoas para poder sobreviver daqui para frente, porque a gente sabe que a situação hoje é difícil, né? Quantas e quantas notícias a gente não vê aí de empresas grandes, empresas gigantescas, a própria Globo demitindo elenco, atores que jamais você achou que iam ser demitidos, porque hoje, se não fizer o cálculo, você vai para o buraco, né? A Globo vai deixar de transmitir a Fórmula 1, perdeu a Copa Libertadores da América. Imagina você dizendo isso há 10 anos. Se você falasse isso há 10 anos, você está maluco. A Globo é a Globo. Não é, né? A gente sabe que as coisas realmente... A realidade está mostrando que a internet tem mais poder. E você sabe que, além da questão de ser on demand, tem a questão da mobilidade, né? Porque a televisão, ela é restrita, ela é grande, ela fica parada na sala, em um cômodo. E o YouTube aqui tá sempre no teu bolso. Então tem mais isso. E a questão também do modelo publicitário, porque como é que as emissoras fazem dinheiro? Através da venda de propagandas, mas cada vez está se tornando menos interessante você pagar uma fortuna para pegar o intervalo do Fantástico, ali o horário nobre, ou entre o Faustão e o Fantástico, enfim, pagar aquela fortuna para conseguir aquele espaço, sendo que você pode alocar essa mesma verba publicitária na internet de maneira muito mais eficiente, com muito mais resultados. Então é um grande desafio mesmo, e não só a Globo, né, as emissoras em geral estão passando, e também o modelo que eu queria te perguntar, o grande desafio que à época não havia, antes dessa velocidade tão grande das informações, é como os jornais podem monetizar, porque os jornais eles precisam ter dinheiro para pagar bons jornalistas, para pagar editores, equipe, infraestrutura, equipamento. Como é que eu faço, Gazeta do Povo, a gente está falando muito regional aqui, tem muita gente de fora, Barriga Verde, por exemplo, é o Catarina, assim, de Santa Catarina, mas como é que isso aqui vale para qualquer veículo, em qualquer lugar do Brasil, como é que eu convenço você a pagar uma assinatura online para acessar a Gazeta do Povo, sendo que eu posso acessar essas informações, as grandes notícias que saem instantaneamente, gratuitamente, em vários portais. Como é que você acredita que
os veículos podem vencer essa barreira para conseguir monetizar o seu trabalho, que é lógico, é justo. A informação não vem de graça, a gente consome de graça, às vezes, ali a notícia, mas há um custo enorme para você produzir matérias e tudo mais. Como é que você enxerga esse desafio? Como que os veículos, na sua opinião, podem tentar superar esse grande obstáculo, né? Eu entendo assim, algumas empresas realmente não vão sobreviver, né? A Gazeta a gente acompanhou aí, foi o grande jornal aqui do Paraná durante 30 anos, comecinho dos anos 90, a Gazeta de Domingo era um jornal dessa grossura, você às vezes não conseguia levar o jornal para casa, que ele ia se desmontando no caminho, porque ele tinha classificados, as pessoas vendiam carro, e compravam e alugavam casas e apartamentos. Então, os classificados de domingo da Gazeta do Povo era a principal leitura para quem estava casando, para quem estava mudando, para quem estava querendo trocar de carro e tudo mais. E aí o que aconteceu? Essa oferta hoje na internet, você bate lá o que você quer e você acha. Então, aos pouquinhos, o que pagava a Gazeta do Povo, as imobiliárias, as locadoras de carro, as lojas de carro, foram para a internet. Né? É muito mais fácil você vender direto, ter uma propaganda ali mais barata, porque, né, para que você vai pagar 10 se você pode pagar 1 e atingir o mesmo público? Então, é isso. Então, algumas empresas realmente não vão ter como sobreviver. Mas nós vemos outras, por exemplo, o Globo, a própria Folha de São Paulo, a Veja, algumas empresas foram vendidas, trocaram, mas elas continuam produzindo conteúdo, tem que produzir um conteúdo de interesse das pessoas, né? Tem que produzir é até engraçado falar isso, né? Tem que produzir um conteúdo verdadeiro, né? Porque a gente, até anos 2000 aí, a gente não falava em... 2000, não se questionava isso, né? Até 2015 a gente não questionava a notícia. Quer dizer, não é que não questionava. O que a gente apresentava era o que a gente via e a gente trazia. Agora a gente vai, pega uma coisa, mas aqui eu quero... Não, mas isso não é assim. Mas como não é assim? Não, não é, porque eu acho que não é. E essas pessoas, como elas têm voz e podem pegar essa mesma reportagem que você fez e criticar a tua reportagem e dizer que não é, quer dizer, ela tem esse poder, né? Então, algumas coisas eu acho que saíram dos trilhos também em função disso. Mas, assim, a própria Gazeta, o que ela fez? A Gazeta buscou um conteúdo diversificado. Ela foi atrás de vários colunistas famosos aí do Brasil, criou várias colunas importantes, debates interessantes, foca um pouco na questão debate, né? Procura fazer debates, mas existe uma coisa que e é o meu caso, tá? Para que, e a pergunta que você fez, para que eu vou pagar se eu posso ter de graça? Para você pagar, tem que te oferecer um pouco mais. Por exemplo, eu pago a assinatura do YouTube, dá R$15 por mês. Por que eu pago? Porque eu não vejo publicidade no YouTube. Né? Para que a cada 3 minutos vai entrar um iFood, uma coisa assim, se eu não quero? Eu pago esses R$15 e não tenho mais esse problema. Eu pago Spotify, porque eu gosto muito de música. Então, vou correr, ligo no parque, ponho o meu fone, ligo o telefone e vou correndo ali para sempre. Né? Não preciso me preocupar com música. Se eu não pagasse, eu também teria Spotify, mas também não teria escolha. Tem aquelas publicidades no meio. Então, em alguns casos, vale a pena pagar. Eu pago Netflix, por quê? Porque eu acho que tem um preço muito baixo para uma vantagem grande que dá. Em compensação, até que se você for ver a plataforma da Globo, que é uma plataforma esquisita do ponto de vista numa Smart TV, pelo menos as que eu vi, não funciona bem, não tem um avanço uma bom. Uma experiência gostosa, bom, né? Não é uma experiência boa você navegar na Globoplay. Não é como você navegar no Netflix ou navegar na Amazon. A Amazon também não tem um negócio muito bom, mas enfim. No Netflix eles descobriram uma fórmula muito bacana. Está ali o menu, você clica, carrega rápido e você vê, ponto. Né? Então, você tem que fazer essas perguntas hoje. Por que eu vou pagar e o que eu vou pagar e que vantagem que isso vai me trazer? Se te trouxer vantagens, é óbvio que você vai assinar. Né? Se você tem um grande provedor, um grande portal que traga só notícia política legal, você pode, de repente, se o teu interesse é política, você pode assinar esse portal. Ou você quer a área, sei lá, social ou a área esportiva. O esporte vende muito ainda. Né? Talvez hoje a salvação aí da lavoura para muitos veículos seja o esporte. Né? Porque o homem ainda é totalmente insano, né? Quando fala em futebol, quando fala em campeonato brasileiro, Liga dos Campeões, enfim.
Mas, fora isso, é difícil você vender conteúdo. Então, eu em termos de conteúdo prático, de digital, eu não tenho assinatura, eu vejo, vou ali fuçando, tenho UOL, tenho Globo, tenho Veja, isto é, tudo no meu telefone, e ali você vê umas 2, 3, 4 vezes por dia cada um deles e está bem informado, né? Não precisa pagar para isso. Talvez um caminho seja através do conteúdo aprofundado, realmente. Daí você foca num nicho de pessoas que querem um conteúdo aprofundado, estão dispostos a pagar caro por isso, mas vai ter uma análise completa, uma coisa assim diferente, porque a notícia ali, o lead e sublead, ele é gratuito hoje em dia, né? E eu ia te falar também em relação a esse multiplataforma, realmente. A Jovem Pan, por exemplo, tem crescido bastante com esse negócio. Eles são rádio, mas eles estão no YouTube e assim por diante. Então, e esse modelo de negócios que você mencionou aí, YouTube, Spotify, eu acho que é justo. Olha, você quer de graça? Então tudo bem, mas a gente precisa pagar a conta da empresa. Então você vai ter que consumir publicidade. Agora, você não quer consumir publicidade? Então tá, então você paga e a gente tira e todo mundo fica feliz. Tanto você tem acesso como a empresa consegue monetizar, né? Agora, um assunto mais delicado, Erivelto, também de transformação recente aí, a gente comentou bastante ao longo desse evento também esse ambiente tóxico, polarizado, ideológica e politicamente que nós estamos vivendo, e você acompanhou também essa transformação. Respondendo aqui, nossa, tem gente que me deu já 46, eu tenho 37. Se eu fizer a barba, eu fico mais novo. Eu tenho 37, teve gente que falou, acho que ninguém falou, mas 37 a minha idade. Então, eu sou relativamente jovem, mas ao mesmo tempo... 20 anos nos separam. Pois é, mas ao mesmo tempo eu sou um dinossauro para minha filha, por exemplo, porque eu falo que na minha época não tinha internet, e-mail, TV a cabo, não sei o quê, então eu passei por muitas transformações, eu peguei assim o nascimento dessas mudanças. Então, na minha época, por exemplo, o jornalismo era ensinado, a imparcialidade do jornalismo era algo sagrado, assim... muitos, claro, falam, nunca houve, porque sempre existe, na própria edição ali, você escolhe o que colocar, o que não colocar, mais destaque, maior, menor, então ali já há uma parcialidade. Mas, digamos, do ponto de vista, assim, de ser um veículo apolítico, sem ideologia, olha, a gente relata os fatos. O jornalismo de opinião, ele era muito bem segmentado e delimitado dentro de um espaço. Hoje, há muitas críticas em relação ao jornalismo, não digo nível Brasil, global, onde... existe já uma narrativa, um viés do veículo que procura adaptar os fatos à sua narrativa para passar ao consumidor. Por isso também essa desconfiança, essa crítica e esse questionamento por parte de quem recebe. Como é que você analisa essa transformação também, se você tem essa visão, se você não tem? Como é que você vê tudo isso? Eu creio que o que aconteceu, um dia desses eu estava conversando com estudantes, uma live também, né, também via internet. Na minha época, era uma coisa muito simples, existia um emissor, um receptor e uma mensagem, né? Para que acontecesse o processo de comunicação, o emissor emitia uma mensagem que era recebida pelo receptor. Hoje, se a gente for fazer essa ponte, hoje ela não dá certo, porque quem é o emissor, né? Então, você está emitindo uma notícia, a gente está conversando aqui, alguns estão me vendo pelo computador, outros estão me vendo pelo YouTube, outros estão me vendo pelo telefone. Quem é o receptor? O receptor não é só você, o receptor é todo mundo que está na sala. Não sei quantas pessoas tem, mas sei lá, 200, 300 pessoas. Todo mundo que está na sala é receptor. E hoje em dia, cada um entende essa mensagem de um jeito diferente, né? Aí é que está o grande problema. E talvez essa coisa de você entregar uma mensagem pronta, isso era o que a gente fazia nos anos 70, nos anos 80 até. Hoje as pessoas parecem que não aceitam mais a coisa pronta, elas querem que a coisa seja debatida, né? Por que você disse isso? Por que você não disse aquilo? Isso eu até acho louvável quando a gente está falando na área social, né? A gente está falando de questões sociais, de questões políticas. Você tem que escolher um viés evidentemente, para fazer o seu discurso. Mas isso é muito danoso quando a gente parte para a área técnica, para a área científica, né? Então, aí, se você está falando como a gente tem o caso aí da pandemia, né? A gente tem essa briga toda aí, questão da vacina agora, durante a pandemia, a questão do remédio que curava ou não curava, a questão do tratamento. Cara, eu não sou médico, né? Eu sou jornalista.
Meu advogado não é médico, ele é advogado. O economista não é médico, ele é economista. Mas aí não, todo mundo tem opinião sobre tudo. Com a sua audiência, né? Com a sua audiência, resolve reunir. Engraçado, porque às vezes reúne grupos de... Um dos grupos que eu soube que existia é um grupo de engenheiros que estava discutindo a Covid aqui em Curitiba. Só tinha engenheiros, em torno de 40 engenheiros que estavam discutindo a Covid, dizendo que a Secretaria de Saúde estava fazendo a coisa errada, porque tinha tal remédio, tal e tal e tal. Eu até entendo, né? As pessoas podem discutir isso, mas aí elas querem que essa informação que eles estão discutindo, que isso chegue até a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde está agindo errado. Então, é uma coisa muito maluca o que aconteceu com o processo de comunicação. Ele já não é mais emissor, receptor e a mensagem no meio. Tem muita coisa envolvida aí. Então, isso realmente, isso é uma mudança. Nós estamos ainda no começo dessa mudança, né? Uma coisa que tem aí 5 anos, por aí. Mas isso vai ter que ter um desenrolar e vamos ter que chegar num ponto em que as coisas não são assim, né? A gente sabe que tem hoje defensores e pessoas que não acreditam mais em vacina. Em função disso, nós já temos algumas doenças voltando para o Brasil, que é o caso do sarampo, que é o caso da paralisia, doenças que a gente não tinha aí há 30 anos, né? Estava praticamente erradicada, e de repente, porque um pai ouviu que alguém disse que a vacina faz mal, ele resolveu levar isso como verdade e não vacinou o filho. Então, esse é um problema muito sério. Então, nós vamos ter ainda que caminhar muito nesse sentido, principalmente para evitar que nós percamos avanços que já tivemos. É verdade, é o amadurecimento também do receptor, né? Porque o que me parece é que antigamente não havia, digamos, uma contestação porque não havia mídias sociais. Então a televisão falava, você recebia, a televisão não ficava recebendo o feedback assim das pessoas. E agora existe esse caminho de volta. Em relação à ciência, realmente é complicado também porque peguemos a OMS, digamos que é o ponto de referência e que faz as recomendações, que eles mesmos se atrapalharam e fizeram, se contradisseram, informações desencontradas. Então nós, meros mortais aqui, que não somos médicos, ficamos perdidos, né? Então é uma situação muito delicada. Mas em relação ao viés no jornalismo, para não citar exemplos aqui também, porque isso aqui é um evento apolítico, apartidário, aideológico, porque aqui somos todos cidadãos buscando trocar ideias. Mas eu vou usar um exemplo fora, no exterior, por exemplo, onde parece que a evolução do jornalismo saiu da imparcialidade para um posicionamento muito claro, dando o exemplo da CNN e da Fox nos Estados Unidos. A CNN, ela, no slogan tá, fatos, verdades, mas claramente eles têm um viés já manifestado, onde parece que eles acordam como nós podemos hoje puxar o tapete ou ferrar o presidente X. E a Fox, do outro lado, como nós podemos enaltecer o presidente X e ferrar. Então, parece que já existe uma narrativa bem clara de cada veículo e eles buscam adaptar os fatos e editar de uma maneira manipulativa até para que a minha visão dos fatos se torne a verdade, mas são coisas subjetivas, não é o coisa, olha... Paulo, 37 anos, casado com Fernanda, são coisas assim que remontam a tirar falas do contexto, a dar letras garrafais para certas coisas e minimizar outras. Eu vou colocar uma lupa sobre tudo aquilo que for negativo sobre o governo e aquilo que for positivo eu coloco no rodapé e vice-versa. Então, como é que você, como jornalista tão experiente, é um dos maiores nomes do jornalismo do nosso estado aí, vê essa transformação? Se você concorda comigo que está evoluindo para esse tipo de coisa, onde as pessoas vão, olha, não vou mais confiar, porque, poxa, o jornalismo isento, que era o que eu queria um jornalismo que fosse, olha, nem aqui, nem ali, que me desse os fatos, quando fosse elogiar, quando fosse digno de elogio, elogiasse, quando fosse digno de crítica, criticasse de uma maneira imparcial, e parece que isso hoje, que é a base do jornalismo, não existe, e eu, pelo menos, enxergo assim, gostaria de saber a sua visão. Olha, se a gente for pegar televisão no Brasil aí desde a década de 60, da época do golpe e tudo mais, a gente sabe que a linha, não a linha editorial, mas o comportamento das grandes empresas de comunicação, rádio, jornal, televisão, né, que a gente já teve uma época aí, para quem não é dessa época, mas nos anos 80, nós tínhamos em Curitiba, no começo dos anos 70, nós tínhamos em Curitiba 3 canais de televisão, que era o Canal 4, TV Iguaçu, do Paulo Pimentel, o Canal 6, né, que era a rede OM, que era do Martinez, e o Canal 12, que era do Francisco Cunha Pereira, e era isso que a gente tinha aqui, né? Isso até
comecinho dos anos 80. Daí depois veio Manchete, veio outras redes, todas cresceram. Mas as redes de televisão, os grandes grupos, eles tinham um lado governista. A gente sempre teve isso, assim. É muito raro uma empresa que não aderisse ao governo. Por quê? Por causa da verba de publicidade oficial, que todas as empresas queriam, né? Então, para você ter a verba oficial, você tem que maneirar aqui, tem que dizer as boas coisas que estamos fazendo e tal. Essa relação é que mudou muito, na minha opinião. Hoje, você... inclusive, o próprio... Só para citar um exemplo aqui, o próprio governo federal, hoje, os recentes levantamentos aí mostraram que o governo federal anunciou muito mais na internet do que na televisão. Aumentou muito mais o investimento na internet e diminuiu o investimento em televisão. Né? Então, a televisão, de certa maneira, ela não tem mais que falar bem do governo e até fala mal para ver se derruba esse governo para entrar um outro que volte a conversar. Né? Eu acho isso danoso para a comunicação, mas talvez o modelo que eu vivi era um modelo diferente. O nosso modelo era, realmente, a gente ia lá, como é que foi a história? Até você me comentou, né, que eu falei numa live uns dias atrás, do desabamento do prédio em Guaratuba. Como é que foi? Um prédio desabou às 7 da manhã, prédio de 7 andares, matou 42 pessoas, outras 30 pessoas foram retiradas. A gente contou isso ao longo de 24 horas que estivemos lá. Isso não tem muita contestação. Você pode São fatos, contestar ali que o prédio ruiu porque estava mal construído, ou, enfim, uma ou outra coisa você pode duvidar. Mas não tem muito que duvidar dessa história. E era isso que a gente fazia. Hoje não. Hoje, se eu for fazer isso, vai dizer, mas vai ver que o pessoal do prédio estava pulando lá dentro para o prédio cair. Ninguém falou disso, mas o cara pode ter essa ideia e colocar isso, sabe? As pessoas não têm hoje nem respeito aos mortos, né, que a gente vê. Às vezes vê aí, morreu fulano e tal, as pessoas escrevem, morreu, tá, já vai tarde, né? As pessoas usam a sua audiência para criticar alguma coisa que, cara, eu tenho uma página, meu principal endereço digital é o Facebook. E eu publico coisas lá e tal. Bom, é a minha página, né? As pessoas que estão lá porque gostam do que eu escrevo, ou me acompanham e tal, e tal, e tal. Mas às vezes o cara entra lá só para me agredir, cara, vai ser feliz em outra página, vai conversar com quem gosta de você, não precisa agredir ninguém, né? Você não precisa que o seu amiguinho seja diminuído para você ser grande. Claro. Se é grande, procure conversar com pessoas iguais a você. Então, é uma coisa muito estranha o que tem acontecido realmente, e eu sinceramente, eu não sei qual vai ser esse futuro. Eu imagino que seja uma coisa como a criação do universo, né? Que a gente esteja numa explosão e que, aos poucos, as coisas voltem ao normal, né? Opa, a gente exagerou um pouco aqui. Isso já aconteceu na sociedade em outras épocas, né? Só que agora o problema é que a gente tem toda essa tecnologia aí, tudo que a gente fala fica para sempre, né? Então, é uma situação nova que vamos ter que aprender a conviver de uma maneira mais civilizada com isso. Que bom, viu? Você sabe que isso é um assunto, um insight que foi recorrente nesse evento, dessa questão cíclica, assim, a gente está numa contração, assim, de repente expande muito, daí vê-se os exageros, daí a coisa vai arrefecendo, a gente vai chegando no meio termo aí, e esses haters da internet, porque eles têm, digamos, o anonimato, ou eles estão atrás de uma tela, coisas que eles jamais diriam na sua frente, na frente de você, um pai de família, no seu filho, falam covardemente aí porque estão sob o manto do anonimato e também protegidos por uma tela. Mas nesse ponto mesmo, tem uma observação que eu gostaria de fazer. Por favor. A justiça foi rápida em relação, principalmente a quem ofendia a honra de pessoas, né? Ela é rápida nesse sentido. Nós temos aqui no Paraná alguns exemplos de pessoas que, principalmente em época de campanha política e tal, pessoas que escreveram qualquer coisa sobre determinado político, dizendo, você é um ladrão, você é um corrupto e tal, e tal, e tal. Os prints dessas observações foram feitos, entrou na justiça, em menos de 2 anos, a pessoa não só pagou uma multa, como teve que se retratar, e acho que não vai fazer isso de novo. Então, se a justiça também está de olho nisso, de olho nessas pessoas, e eu acho que isso diminuiu bastante, né? Pelo menos nesse aspecto. Agora, é aquilo, né? Existem as pessoas que criam um negócio, põem o negócio e desaparecem. Né? Desaparecem, Os perfis falsos, as informações falsas.
Então também aí a gente vai ter que também aprender a conviver com isso. Tem meios da polícia pegar, né? E só para o pessoal entender, assim, se você fala publicamente, olha, seu ladrão, seu corrupto, você tem que ser capaz de provar e fundamentar essa acusação, senão é crime de calúnia e difamação, né? Então, cuidado com comentários na internet aí, mas que paguem essas pessoas que promovem aí o ódio de uma maneira totalmente reprovável. E para encerrar, Erivelto, assim, chegando na parte final do nosso encontro, eu queria tocar num tema delicado também, que eu fico muito feliz que nós tenhamos tido essa conversa sem mencionar o fato de você é negro, ou sem falar sobre diversidade, ou porque eu chamei você aqui porque você é um excelente comunicador, porque eu admiro a sua história, porque eu respeito o seu papel, e não porque, poxa, temos que ter diversidade no evento, então vamos colocar negro, ou por causa de, sabe, eu queria ver a sua visão para finalizar, como você vê em relação a isso, assim, porque teve até um termo que eu descobri recentemente, que é tokenismo, que é você, olha, para ter cotas, para ficar politicamente correto, a gente tem que balancear isso, aquilo, e eu chamo o ser humano, eu chamo pelo seu caráter, pelo seu conteúdo, pelo valor que você pode agregar da gente. Eu queria ver como é que você, porque você também é um militante, né, tem um canal ali, que depois eu vou dar o espaço também para você poder divulgar o seu trabalho e tudo mais, que existe sim, digamos, discriminação, racismo, um monte de coisas que são inegáveis, mas que ao mesmo tempo, como é que a gente pode olhar menos a cor, assim, nos enxergarmos como seres humanos, e eu te convido aqui pelo carinho, respeito, admiração pela sua história, e não pela cor da sua pele, ou da minha pele, ou se você é hétero, ou se você é trans, ou, sabe, como é que você enxerga tudo isso? Olha, isso também é um fenômeno novo, né, para a gente. Imagina que, eu não vou citar, evidentemente, os palavrões que a gente usava quando era criança, nos anos 60, 70, porque vou ser aqui devidamente enxovalhado, né, e anos de bom serviço vão para o espaço por causa disso. Mas, enfim, eu acho que a sociedade, também estamos tendo um Big Bang nessa área. Nós estamos ainda numa explosão que começou, eu entendo, inclusive, que muitíssimas dessas colocações, dessas conquistas de espaço, a gente estava ouvindo a Elo falar agora há pouco sobre a questão machista, até na hora de você apresentar um pitch. Para um homem fazem perguntas, mas como é que é o negócio? É legal? Para a mulher faz pergunta, mas qual o defeito que esse produto tem? Né? Quer dizer, até nessa postura, ainda é uma coisa, ainda é um machismo muito forte. Mas eu acho que o que aconteceu com a gente é que, por exemplo, os trapalhões que a gente ria de muitos programas nos anos 80, eu vejo hoje alguns programas no YouTube e não acho a menor graça. Por quê? Porque a gente foi se reeducando. Algumas piadas que a gente lia, Ari Toledo, Costinha, contarem, as pessoas talvez não conheçam, dê uma olhada no YouTube para vocês verem, mas muitas coisas que eles falam, você vê, mas isso não é engraçado. Hoje, né? Na época era, né? Então, assim, eu acho que a sociedade está evoluindo, estamos nessa explosão ainda. Só que aí, como é uma explosão, tem algum exagero. Efeito colateral, né? Exageros, muitos exageros. Então, ao ponto de você ter um vocabulário que você não pode citar certas palavras para não ofender determinadas etnias, determinadas opções sexuais, determinados povos. Cara, daqui a pouco a gente está mudo, ainda mais nós que trabalhamos com a palavra, que somos comunicadores. Só para dar um exemplo, talvez aí alguém não concorde comigo, tá? Eu não estou discutindo a questão, só estou colocando o meu ponto de vista. A língua portuguesa tem uma palavra para designar todas as pessoas, que é todos, né? E aí, de uns tempos para cá, se você não começa uma apresentação, boa noite a todos, boa noite a todas, você está infringindo uma regra. Cara, tudo bem, a gente pode até falar isso, mas a gente está até indo contra a etimologia da língua, a forma que a língua é criada. Outras línguas não têm essa questão, porque usam uma palavra que é neutra. Mas talvez daqui 30, 40, 50 anos, todos nós estejamos usando aquele X, né? Todos, sei lá, pode ser que sim. Mas pode ser que também, daqui 10 anos, não, volta todo mundo falar todos quando tiver todo mundo, não precisa mais do todas. Então, essas coisas é que eu acho que são algumas coisas que escapam nessa explosão. Mas eu acho perfeitamente viável, possível, justificável as conquistas que as mulheres tiveram e vão continuar tendo, que as pessoas que têm orientações sexuais diversas também estão tendo, que os negros também estão tendo. Nós somos um país hoje, já aproveitando a deixa que você deu, um país hoje com 54% de negros e pardos, e a gente não vê
essa proporção em lugar nenhum. Talvez a gente precise aprender, e aí os veículos de comunicação, as revistas, os jornais, que a gente é um país mestiço e que essa mestiçagem tem que aparecer nas telas, nos programas e tudo mais. Vai levar um tempo? Vai. Mas até o ponto é que as pessoas não achem mais esquisito, né? Essa história. Aconteceu uma coisa engraçada. Eu tenho 4 pessoas negras que estão trabalhando na minha campanha e elas estavam trabalhando juntas no fim de semana. E alguém fez um comentário. Mas 4 pessoas negras trabalhando? E aí me ocorreu a seguinte informação. Poxa, os candidatos brancos têm 4 pessoas brancas trabalhando e ninguém acha estranho. Né? Mas por que 4 negros trabalhando é esquisito? Então, esse tipo de coisa, a gente vai ter que caminhar na nossa sociedade até que esse momento, esse tipo de coisa, não seja mais importante para ninguém, né? Seja importante você ter a sua cidadania exercida, você ter os seus direitos respeitados, as suas coisas todas no lugar, direito à saúde, direito à educação, direito à individualidade, direito à sua audiência, né? Que ela seja respeitada, mas necessariamente você também respeite as informações que você coloca. E isso talvez, uma coisa que eu não falei, isso talvez seja a grande importância do jornalismo, do jornalista. Porque o jornalista, quando você está numa faculdade, quando você está num veículo de comunicação, você tem a responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. As anotações que eu fazia lá do prédio, que tinha 7 andares, que morreram 42 pessoas, eu era obrigado a saber que aquilo era correto, checar aquela informação. Foram 42 ou foram 41? Ah, não foram 40? Então, tá, faz tudo direitinho. Agora, um cara maluco aí que resolve, morreu um monte de gente aqui, quantas? Mais 100. Claro, você veja a diferença. Então, a questão da responsabilidade da informação também é fundamental. Então, uma coisa que eu acho que as pessoas devem buscar sempre que forem se informar e quiserem se informar, procurem. Pode até ser que seja um jornalista de esquerda ou de direita, mas procurem pelo menos ouvir a opinião de quem tem a responsabilidade com a informação. E sempre contestar também, acho que no sentido de buscar fontes diversas e não se aprofundar nessa bolha que você... Porque isso é uma questão das próprias mídias sociais também, né? Os algoritmos dela bombardeiam você com coisas que você tem interesse, supostamente. Então, se você tem uma linha ideológica ali, você vai receber só informações desse lado e você acaba... Por isso que eles falam a bolha, né? Então, você fica dentro dessa bolha e acaba não vendo o outro lado. E acho legal, Oliver, eu acho que fecha bem o nosso evento, porque... em nome de lutas muito justas, combate ao racismo, combate ao machismo, combate a tantas coisas injustiças aí com minorias discriminadas realmente, imigrantes, trans, LGBTs e tantas outras coisas aí, certos exageros, infelizmente, acabam manchando a causa que é nobre na sua origem. Então as pessoas acabam pegando um certo ranço, assim, quando vê que você não pode falar todos, porque tem que falar todas e todos, ou porque você não pode falar negro, tem que falar preto, e daí fica naquela... eu, pessoalmente, Paulo, acho muito agressivo o preto, acho negro respeitoso, uma mulher negra, linda, e quando você fala preto já parece mais pejorativo, e tem gente que diz do lado, mas daí eu não posso falar porque eu não tenho lugar de fala por causa da cor da minha pele. Daí o Erivelto pode, só que o Erivelto não pode falar das mulheres porque ele é homem. Então, daí fica cada um na sua tribo. O lugar de fala, né? Outra expressão que surgiu agora, o lugar de fala. Se você não é negro, você não pode falar. Se você não é mulher, você não pode falar. Então vamos cada um se fechar na sua tribo, ninguém mais dialoga mais e a gente não tem mais essa... então fica uma coisa complicada. Mas que legal, viu? Olha, fico muito feliz com a sua participação, agradeço aí a honra de você fechar o evento com tantos nomes aí notáveis que participaram. Deixo um espaço aqui também para você. Eu queria que o pessoal pudesse conhecer mais o seu trabalho agora após Globo, Record. Como é que as pessoas podem saber mais, acessar o seu canal, conhecer os seus projetos? Como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais o Erivelto? Porque tem muita gente fora do Paraná aqui também que de repente se sentiu inspirada a conhecer seu trabalho. O Brasil de Cor, que é esse canal que você comentou que eu criei no YouTube, é um canal que eu criei em 2016, tem toda a história lá, se vocês se interessarem, mas é só bater no YouTube Brasil de Cor. Vocês vão ver lá alguns vídeos, depois vai lá no canal, que tem em torno de 60 entrevistas com negros das mais variadas áreas, sobre os mais variados assuntos. A ideia era criar um talk show com negros brasileiros, ainda é um projeto que eu chamo, porque
algumas entrevistas foram feitas com câmera profissional, outras foram feitas com telefone. Mas a ideia é ter ali pessoas para debater as ideias do Brasil, só que, em vez de ouvir as pessoas brancas, ouvir as pessoas negras, porque essas pessoas negras, infelizmente, não tiveram as portas do veículo de comunicação abertas para elas falarem. Então, é por isso que eu criei esse canal. E a minha comunicação, eu tenho outros canais no YouTube também, se vocês baterem lá, Erivelto Oliveira, Erivelto com H, vocês vão ver algumas dezenas de vídeos meus. Mas eu tenho no Facebook, que é a minha rede principal, estou até feliz essa semana que eu cheguei a 80 mil seguidores e 50 mil curtidas na página, que não é muito, mas é legal você chegar em números redondos assim, né? Que é facebook.com/Erivelto Oliveira. Né? Na verdade, a página é facebook.com/eri com h.oliveira. Esse é o meu Facebook. E aí o meu perfil é facebook.com/Erivelto. Batendo meu nome lá, que não é um nome muito comum, né? Ou vocês vão encontrar o Erivelto Martins, músico aí da década de 40, 50, compositor brasileiro, que se chamava Erivelto de Oliveira Martins, ou o meu, que é Erivelto Alves de Oliveira. Que legal. Acho que é fácil localizar. E eu queria mais uma vez agradecer esse convite, foi muito legal ter participado. Não esperava conseguir falar tanto assim, porque a gente não se prepara exatamente para esses encontros, né? No meu caso, mas a gente vai se preparando ao longo da nossa vida, dos nossos dias. Eu gostaria muito de ter mais fluência para falar. Eu sou tímido, embora não pareça, mas eu acho que de tanto, principalmente nessa pandemia, de tanto falar sobre essa coisa de comunicação e dessa mudança que nós tivemos, essa quebra, né, de realmente nós saímos de uma andando de patinete no século XX para hoje, no século XXI, estarmos fazendo esse tipo de transmissão aí, nos conhecendo, falando para algumas pessoas sobre o nosso trabalho. Muito obrigado. Imagina, obrigado. Ou, como dizem atualmente, gratidão, né? Gratidão, muito você gratidão. Não fala gratidão, você pode ser taxado de ingrato. Não, a gratidão, então, minha a você, não só minha, como de todas as pessoas que estiveram envolvidas na preparação do evento aqui, a todo o público aqui que adorou também a sua fala, foi muito inspirador, acho que coroou um evento de muita riqueza a todos aí. Convido todos a conhecerem, a seguirem lá o Erivelto no Facebook para manter contato, ele tem uma história de vida muito bacana aí. Quem não é do Paraná, né, que às vezes, quem é do Paraná, ele é bem conhecido aqui, viu? Se ele passear ali na Rua 15, com certeza é parado várias vezes, mas é muito bacana retomar esse contato aí. Sucesso para você, viu, Erivelto, na sua caminhada. Me dá o endereço do Instagram, que é diferente, é Erivelto CWB, que é o prefixo aéreo de Curitiba, né? @Erivelto CWB, que é o meu Instagram. Então sigam também o Erivelto no Instagram. Eu sou muito pequenininho no Instagram ainda, tem 5 mil seguidores só, gostaria de ter 100 mil aí até o final do mês. Vamos ajudar, então, o Erivelto a crescer. Muitas pessoas ainda vão ver esses vídeos aí. E obrigado mais uma vez, viu, Erivelto? Conte sempre comigo aí também nos seus projetos e desejo muito sucesso aí na sua caminhada. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, valeu. Pessoal, estamos chegando então no final do evento aqui, já no encerramento, e eu queria sinceramente agradecer a todos aí, todos, agora a gente fica meio até a todas e todos que participaram, porque foi meu primeiro evento, primeiro online, até peço desculpas aí se me bati em algum momento aqui e ali, questão de certificado, primeira vez que eu uso o Simpla, então, em teoria, vai encerrar o evento ali no Simpla, todos vão receber o certificado por e-mail, se não receberem, é só você entrar no login que você fez no Simpla, vai estar lá na área, eu liberei o certificado para todos que se inscreveram, então tem isso. O material, eu fiquei pensando, será que eu deixo disponibilizado agora ou depois, ou não deixo, quem assistiu, quem não assistiu, não assiste mais, mas eu vou deixar assim, depois eu vou editar, cortar cada entrevista para deixar separado, não deixar essas lives de 4 horas, 5 horas assim, e vou colocar no meu canal do YouTube, no canal do Instituto Casagrande, a quem eu agradeço também pela parceria, por me proporcionar essa plataforma deles também, né, foi transmitido tanto no Instituto Casagrande como no meu canal no YouTube. Eu sou uma pessoa mais, assim, não gosto de aparecer muito, sempre fui mais reclusa aqui e tal, mas chegou um momento também que eu quero ganhar essa visibilidade, para que as pessoas conheçam um pouco de mim e do meu trabalho.
E para finalizar, então, eu convido um presente que eu vou dar às pessoas, né? Então, o meu livro, eu até coloquei na home lá, paulomachado.com, quem quiser baixar o PDF, porque a versão impressa, ela não está à venda, tem um processo diferente para conseguir a versão impressa, mas a versão PDF integral, gratuita, eu estou deixando lá disponibilizado, paulomachado.com, podem baixar quem tiver interesse, e quem tiver interesse também em conhecer o curso online do livro, né? Só para deixar aqui, eu transformei esse livro aqui num curso online, num programa de desenvolvimento, coaching online, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a transformar de vida, a melhorar. Então, se você gostou do conteúdo do evento, se você se identificou com as coisas que eu falei, convido você a acessar o verdadeirosucesso.com. Lá você pode fazer um teste gratuito, acessa, faz o primeiro capítulo para conhecer na prática como é que é essa experiência que eu criei, e depois, se fizer sentido, você compra o curso, se você quiser. Mas eu queria deixar, então, aqui o meu muito obrigado a todos que participaram. Os vídeos, então, vão ficar disponíveis, sim. Fiquem atentos ao meu canal no YouTube, porque às vezes a pessoa fala, poxa, queria compartilhar com tal pessoa, com alguém, queria muito que alguém que visse esse conteúdo, a palestra X ou Y. Agradeço as mensagens aqui também. Depois eu vou ler com calma, com a atenção e o carinho que cada um de vocês merece, porque durante o evento aqui, na verdade, eu estou meio que sozinho nessa organização, eu tenho assistente, a Priscila, que eu agradeço também, mas a Priscila também tem outras coisas, ela sai, então eu fico meio aqui coordenando o evento, chamando, vendo quem está próximo, tal, vendo o chat e tal, então são muitas coisas ao mesmo tempo, mas assim que tiver no YouTube, os comentários vão estar lá. Vou ler cada um com muito carinho e atenção. Muito obrigado pelas mensagens que estão chegando aqui de coração. Quem não me conhecia, então, é um prazer agora. Tenho o meu site, as minhas mídias sociais, o meu canal no YouTube. Pretendo estar mais ativo lá a partir de agora para manter esse contato e estender essa experiência com vocês. E finalizo aqui, então, deixando o meu muito obrigado a cada um de vocês. Compartilhem depois esse evento para que ele chegue a mais pessoas, esse conhecimento que a gente pôde acumular através de mim, mas eu fui só o veículo, o conhecimento que as pessoas aí, esses grandes nomes que me deram a honra de tê-los no evento comigo, puderam compartilhar. Então, que esse conhecimento possa impactar cada vez mais pessoas para que possam proporcionar essas reflexões e as pessoas possam crescer na carreira, na vida e se tornarem seres humanos mais plenos e realizados, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Gostei da brincadeira de fazer evento, quem sabe eu comece a fazer mais eventos com mais pessoas, outros formatos, então fiquem ligados aí que de repente, a partir dessa experiência que eu recebi esse feedback tão positivo que eu não esperava, a gente acaba organizando mais eventos, então fiquem ligados nos e-mails, agora que eu peguei o e-mail de cada um através da inscrição, vou informar por ali quando tiver novidades, tá bom? Olha, um excelente final de semana, que vocês aproveitem o conteúdo, agora coloquem em prática e tenham transformações muito positivas na vida de vocês. Um grande abraço, até a próxima e dou aqui oficialmente encerrado então a primeira edição do Simpósio Online Millennium. Obrigado a todos os participantes e a todos que nos assistiram. Um grande abraço e até a próxima.